Esmagamento em estádio faz 11 vítimas na República Democrática do Congo. Ex-membro do grupo Migos Take Off é baleado em Houston e não sobrevive. Na Índia, a ponte desaba, derruba centenas de pessoas em Rio e faz mais de 130 vítimas. Rússia faz grave acusação contra o Reino Unido de ser culpado por um ataque terrorista contra seus navios. Os detalhes do segundo turno das eleições no Brasil, que terminaram com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem mais um absurdo da semana, hoje diretamente de Berlim, e hoje eu estou aqui com o Diego Blackson. E aí Diego, como que estamos? E aí meu querido, como é que estamos? Esperando ares novos, ares europeus, ares alemães. A gente ontem foi numa praça bem histórica, na frente da embaixada da Rússia, dos Estados Unidos, da França, né? Ficamos passando por lá, foi algo realmente diferente pra nós, né? E hoje mais um absurdo da semana, quero saber qual que vai ser a meta de likes, já que estamos aqui. A meta de like, a gente tá aqui na Alemanha, eu quero ver bater, hein? 21.580. 21.500. Pô, pessoal, a gente tá pausando tudo aqui pra fazer o vídeo, então vem com nós, certo? No sábado, 11 pessoas acabaram falecendo dentro de um estádio em Kinshasa, lá na República Democrática do Congo. Dentre as vítimas, a gente tem a confirmação de que 2 eram policiais, inclusive. Mas isso tudo não aconteceu num evento esportivo, apesar de ser dentro de um estádio, né? Foi um show do congolês Fale Ipupa. O estádio estava lotado e, inclusive, acima da capacidade máxima de 80 mil pessoas. Esse excesso fez com que pessoas fossem para a área VIP, invadiram um novo local, tentando achar um local melhor, né, para estar. E aí foi onde rolou o esmagamento fatal que estamos falando, né? A polícia disse que das 11 vítimas, 10 foram por sufocamento e esmagamento. E além delas, outras 7 pessoas foram hospitalizadas. O evento em si, né, foi muito caótico e a polícia chegou a disparar gás lacrimogêneo do lado de fora do estádio antes do show. Isso porque estava muito lotado. Então ali os ânimos já estavam aflorados e o pessoal também não estava agindo da melhor forma possível, né? Bom, na quarta posição a gente vai falar de uma notícia muito triste, principalmente para quem acompanha o trap e para quem acompanha o rap, né? Take Off, ex-membro aí no Migos e uma lenda viva do trap que ajudou a fundar um pilar do trap, ajudou a construir tudo que existe dentro dele, né? Acabou falecendo em Houston, em uma confusão que teria acontecido durante uma partida de dados que foi jogada no estabelecimento que tem vários jogos, boliche e tudo mais, né? Ele teria sido morto a tiros na 1200 Polk Street, lá no centro de Houston, no Texas. A gente sabe que Houston é um local bem perigoso, um local que tem fortes gangues. Inclusive, segundo o TMZ, a polícia afirma que o incidente ocorreu por volta das 2h30 da manhã. O músico que faleceu tinha apenas 28 anos, estava acompanhado do seu tio, Quavo, que também é muito famoso, que também fazia parte do Migos. E a primeira suposição que chega, ou o primeiro testemunho que chega, né, é de que o Quavo estaria jogando dados, o Take Off estaria no canto, assim, não estaria nem participando ali do jogo. E nisso o Quavo começou a perder muito dinheiro, tava apostando alto, tava apostando com pessoas que eram pessoas envolvidas com o crime e que eram perigosas. E mesmo assim, ele teria se irritado porque essas pessoas começaram a debochar dele e zombar por ele estar perdendo, e ele não aceitou essa zombação e é onde teria começado uma briga. E nessa briga, então, foi onde alguém puxou uma arma e acabou atingindo o Take Off, que nem tinha nada a ver e que só foi tentar ajudar o próprio tio que tinha acabado também de se envolver ali naquela confusão, né? Então, assim, é muito lamentável o quanto que esses caras, apesar de toda a riqueza, apesar de toda a fama, não conseguem nos Estados Unidos se afastar do problema que é do passado deles, né? Um problema que vem das ruas, ou um problema de convivência, de contexto mesmo. O cara se vê no meio de um monte de gente com arma, o cara se vê num lugar que claramente é perigoso, entendeu? Mas ele não sempre tá nesse meio, né? Ele não se vê como num local perigoso. Ele tá acostumado com aquele local, ele tá acostumado com aquilo, mas aí em qualquer tipo de deslize ou qualquer tipo de desentendimento, uma cabeça pode rolar, né? E infelizmente dessa vez foi de um cara muito, muito importante. Se você viu já os caras usando todo tipo de adlib, os tudo isso é por conta do Migos. Se você gosta da fonética, do jeito que o Travis Scott canta, que o A$AP Rocky canta, que esses caras todos cantam, tem ali um pouquinho da água do Migos, eles beberam um pouquinho da água do Migos, porque, mano, o Migos basicamente é um dos pilares do trap, junto com Lil Wayne, Future, outros muito importantes, mas do trap que a gente fala hoje em dia, que é sustentação, os caras com corrente, os caras com anelzão, parecendo até os funkeiros do Brasil. Esse trap, ele é muito pautado no que o Migos fez. Então, falecer um cara desse é algo que não tem dimensões ainda pro trap. Apesar de a gente já ter perdido várias pessoas, como por exemplo, a Extentacion, o Pop Smoke, que ajudou até a criar o drill depois, né, que foi aí uma outra vertente. Você vê, o Pop Smoke, o quanto que ele é citado por todo mundo, por ele ter criado algo que ainda não tá nem do tamanho do trap.
certo? A gente tá falando de um cara que ajudou a fundar algo que hoje é o top 1 da Billboard. Toda hora que você olha lá, o top 1 da Billboard ou tá com a galera do pop, do R&B, ou então tá com a galera do trap hoje em dia, né? Agora a gente espera mais informações para poder contar para vocês isso mais detalhadamente, como teria acontecido toda essa confusão que acabou culminando aí na morte do Take Off, né? A gente lamenta muito para todo mundo que acompanha o trap, acompanha o Grupo Migos e que era fã do cara, e é isso aí, né, mano? O mais doido é que, mano, o grupo tinha acabado de terminar. Acabou de terminar, o Offset tinha acabado de sair, eles estavam inclusive até discutidos, brigados. Sim. Eu queria ver como é que vai estar o Offset agora também, louco, porque deve ser uma barra pra caramba, né? Na terceira posição a gente vai falar sobre um desabamento de uma ponte que aconteceu na Índia e que acabou levando a vida de 134 pessoas. Essas pessoas caíram diretamente no rio quando uma ponte desabou e não tiveram muita chance de sobrevivência, cara. Imagina só, né? Ao todo, mais de 400 pessoas caíram diretamente na água e além das 134 vítimas fatais, a gente teve 170 que ficaram muito feridas. E dezenas delas ficaram gravemente feridas, colocando a própria vida em risco até agora, né? Imagens mostram ali algumas pessoas, dezenas de pessoas, né, agarradas aos cabos da ponte enquanto tentavam resgatar essas pessoas, para que não afundasse, para que não fosse para dentro da água ainda mais, né? E das vítimas, olha o tamanho da tragédia, né? 35 delas tinham menos de 14 anos, ou seja, eram literalmente crianças, né? Doideira, né, tragédia do caramba, mano, meu Deus. E assim, a gente teve agora do estádio, que aconteceu isso, sim, onde teve um monte de gente também desmagada. Agora tem esse problema com a ponte. A gente teve o problema também de desmagamento por superlotação lá na Coreia do Sul, em Seul, onde as pessoas se reuniram pro Halloween, né? Enfim. Então essa ponte de 230 metros estava fechada aí há 6 meses e reabriu a semana passada, justamente para numa reestreia, para a galera poder voltar a utilizar. E agora ela teve esse problema aí muito grave. As autoridades já abriram um caso criminal para tentar entender se pode ter algum tipo de culpado por ter reaberto e colocado todo mundo em perigo, e 9 suspeitos já foram presos e registrados num processo contra todo mundo que liberou a ponte voltar a ser utilizada, né? Então agora as autoridades responsáveis provavelmente vão pagar por isso, e eu quero ver até onde vai, né? Porque isso aí envolve vários tipos de poderes. É igual o caso da Boate Kiss, lembra? Que tinha tinha um prefeito, aí tinha um bombeiro, aí tinha não sei quem, aí tinha o dono da boate, tinha muita gente. Aqui é a mesma coisa, vai ter muita gente que acabou liberando isso aqui, provavelmente passou lá uns bombeiros e a mesma coisa aconteceu, né? Na segunda posição, a gente vai falar sobre uma acusação que a Rússia está fazendo muito grave, onde ela coloca um membro da OTAN diretamente envolvido no conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia está acusando a Ucrânia e o Reino Unido de um ataque terrorista feito contra os seus navios. Esse ataque teria sido feito aí por drones contra a frota do Mar Negro ao porto de Sebastopol, na Crimeia. O ministro de Defesa russo disse o seguinte: a preparação deste ato terrorista e o treinamento dos militares do 73º Centro de Operações Marítimas Especiais da Ucrânia foram realizados por especialistas britânicos, ou seja, teve um treinamento dos ucranianos no mar para atacar a Rússia, feito pelos ingleses, e além do treinamento eles estão culpando esse ataque aqui também, de ter sido feito pelos dois juntos, entendeu? Os danos foram baixos e, segundo os russos, apenas um dos seus navios foi danificado e levemente ainda. Mas mesmo assim, por mais que seja um dano leve, que seja um ataque leve, se for um ataque direto do Reino Unido contra a Rússia, é uma entrada da OTAN para dentro da guerra. Então é uma acusação muito grave. O governador pró-Rússia de Sebastopol, né, que é o Mikhail, disse o seguinte, que foi um ataque de drones e foi o mais maciço que ele viu desde a guerra, desde o início da guerra. Foi realmente um ataque em conjunto de muitos drones que deixaram eles quase sem reação, né? A Rússia também alega que os navios que foram atacados estavam envolvidos em um acordo mediado pela ONU para permitir a exportação de grãos ucranianos. Ou seja, não sei se vocês lembram que um tempo atrás a gente estava falando que os grãos da Ucrânia não estavam sendo permitidos passar pelo Mar Negro, que tinha sido tomado, que é lá embaixo, daí não é no caso da Crimeia, mas é lá embaixo. E a ONU entrou para falar, não, os grãos têm que ser levados, porque se você não permite que uma civilização toda coma, você está cometendo um crime de guerra, né? Então, esses navios em específico seriam navios que, digamos, estavam entrando dentro do território russo, né? Que a Rússia considera território russo, com a aprovação da ONU, com a aprovação de todo mundo, como se, ó, eles não vão te fazer nenhum mal. E foram lá e poderiam ter sido utilizados para erguer os drones e atacar, então, a Rússia. Bom, então, cara, é uma situação bem complicada. A gente vai ver como que o Reino Unido vai responder essa acusação, se eles vão assumir que realmente participaram de alguma forma, ou se eles vão negar, porque também pode ser mais uma acusação falsa para poder, de novo, escalonar a guerra. Mas vai lembrar que a Rússia agora já não tem mais tantos mísseis assim disponíveis. Então, todo tipo de ataque da Rússia daqui para frente tem que ser muito bem estratégico, ou pelo menos até eles conseguirem mais armamentos e conseguir de volta mais munições. Pô, mano, e o mais doido, tu viu que, tipo, tudo começa com um treinamento? Óbvio. Tá ligado? Tipo, um treinamento, tudo precisa em algum momento passar, né? Os caras têm que exercitar antes de praticar.
E aí os caras estão lá sempre fazendo os testes com armamento balístico, quando a gente fala, por exemplo, da Coreia do Norte, que tá atacando bomba pra testar sua efetividade, né? Então, assim, quando a gente fala aqui sobre a Coreia do Norte, por exemplo, muita gente pensa, pô, mas eles fazem isso o tempo todo. Eles estão fazendo isso o tempo todo porque o tempo todo eles estão num clima pré-guerra. Então, o tempo todo eles se mantêm ativos e se mantêm preparados, né? Inclusive, tem uma frase que eu acho que é do Rui Barbosa, que ele fala o seguinte: o exército pode passar 100 anos sem ser utilizado, mas não pode passar nenhum minuto sem estar preparado. Que é mais ou menos por aí. Para um país que vive guerra, pro nosso país, por exemplo, do Brasilzão aqui, a gente quase não vive guerra. A gente viveu uma guerra lá com o Paraguai e tal, participou da Segunda Guerra Mundial ali um pouco e tal, mas assim, a gente não teve todo esse protagonismo dentro de guerras, né? Então pra gente não faz tanto sentido. Mas pra um país, por exemplo, como a Rússia, pra um país como a Ucrânia, que tem a Rússia do lado e tem a Rússia como um inimigo, cara, eles realmente estão o tempo todo treinando e se mantendo ativos e buscando melhorar. E por isso, eu não sei se vocês lembram, quando a Ucrânia começou na guerra, o mundo todo queria doar coisas pra Ucrânia, armamento, aviões e tudo mais, e a Ucrânia não sabia usar. O pessoal do exército, os militares ucranianos, não sabiam utilizar. A única coisa que eles sabiam utilizar era o equipamento russo. Olha que doideira. Eles tinham uma dependência dos caças russos, das armas russas, dos tanques russos, e era o que eles sabiam utilizar. Então a guerra favorecia a Rússia de início, tanto que ela invadiu e conseguiu muito espaço, né? Porque a Rússia tinha o que era de elite da própria Rússia, enquanto a Ucrânia tinha equipamento antigo ainda, que tinha sobrado de outras épocas por lá, né? Enquanto eles ainda eram parte da União Soviética. Bom, agora então a gente vai ver no que vai desenrolar isso aí. E na primeira posição a gente vai falar sobre as eleições do Brasil, que a gente não conseguiu falar anteriormente, onde o candidato que saiu vencedor foi o Luiz Inácio Lula da Silva, pela terceira vez sendo eleito presidente do Brasil, com 50,9% dos votos. Cara, é uma diferença bem pequena. A gente teve uma eleição desse nível assim lá na época de AS Dilma, né? Quando também foi ali por 0,5%, 1%, não lembro exatamente quanto, mas foi mais ou menos por aí. E os dois candidatos receberam muitos votos, onde a gente teve 60 milhões pro lado do Lula, 58 milhões e meio pro lado do Bolsonaro. Foi uma diferença de mais ou menos de 1,5 milhão de votos. Não foi uma diferença tão gigante como a gente falou aqui, né? 600 mil votos a mais pro Bolsonaro colocariam ele como o novo presidente e colocariam ele como presidente reeleito, né? Porque sempre que um presidente concorreu, alguém que está ocupando o cargo de presidente, hoje o Bolsonaro ainda é presidente, ele vai ser presidente até o final do ano, né? Como ele estava concorrendo como presidente, tem uma tradição que sempre os presidentes haviam ganho a reeleição. E ele foi o primeiro da história a perder essa reeleição, né? Apesar disso, ele teve alguns estados onde ele conseguiu vencer, como Roraima, Acre, Rondônia e Santa Catarina, onde venceu bem, inclusive. E a disputa foi a mais acirrada desde que o Brasil voltou a ser uma democracia. Isso é também um outro dado importante, que mostra o quanto realmente você que tem a sensação de que o Brasil está dividido, de que as pessoas... tem muita gente de um lado e muita gente do outro. Realmente, tem muita gente de um lado e muita gente do outro. Por isso que eu acho que o discurso do Lula, quando ele foi falar lá como presidente eleito, mas ainda não em atividade, né? Ele foi falar que basicamente não tem como ele governar odiando o bolsonarista, odiando quem apoiou o Bolsonaro. Ou, tipo, de qualquer forma... Quem não votou nele, né? Sendo um inimigo dessas pessoas. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ser o presidente de todos, de todo o Brasil. De 100% da população. Ele ganhou 50% dos votos, mas ele tem que ser o presidente de 100%. Então, ele não pode governar com raiva. Foi uma das coisas que ele mais destacou também. E que, inclusive, ele vai tentar fazer acordos de aproximação com esses lados, até mesmo dentro da política. Inclusive, eu vi alguns membros também que são muito mais próximos do Bolsonaro, que estavam torcendo pelo Bolsonaro, que estavam numa campanha ferrenha por ele, né, que fariam qualquer coisa pro Bolsonaro vencer, admitindo que agora é um tempo de acalmar aí os ânimos, né? Todo mundo sentar para conversar e pensar no melhor do Brasil. Bom, como essa foi a escolha do Brasil, assim como em 2018 escolheram o Bolsonaro, assim como em 2014 escolheram a Dilma e por aí vai, a gente tem que respeitar a decisão do povo sempre e torcer para que o Brasil daqui para frente se dê bem com isso, né? Cobrar independente de qualquer candidato. Exatamente. Se você, por exemplo, votou no Lula, cobre o Lula, cobre ele agora, cobre o governo dele. Você votou em algum governador aí no seu estado, ele ganhou? Cobre ele. O seu governador que você votou não ganhou? Quem ganhou? O outro? Cobre ele também. Daqui pra frente, cara, a gente tem que ser mais ligado em quem vai estar dentro da nossa política. Até porque os dois candidatos que a gente teve agora, que foram os principais, Bolsonaro e Lula, são duas pessoas mais velhas. Cá entre nós aqui, né? Bem mais velhas. A gente pode ter um presidente com até 35 anos. E os caras estão aí na casa dos 60 e 70. Então, assim, sempre eles assim, né? E aí, é sempre assim. Pra ocupar, a gente não ouve falar de quase ninguém que vai vir antes. Ó, a Dilma, parece que ela é nova, né? Ela tem uma aparência mais nova assim. Ela tem 72 anos, 73 anos, eu acho, se não me engano. O Temer também, esse aí já tá na cara, né? Já foi, já.
O FHC também, ó, você vê, o Sarney, tipo, tu vai voltando. Eu acho que o último presidente jovem que a gente teve foi o Collor, e também não foi uma boa ideia. Então, tipo assim, o Brasil é complicado, cara. Mas vamos torcer por uma melhoria no Brasil de forma geral, que as pessoas consigam também se reconectar com seus amigos. Eu sei que foi uma rivalidade do caramba até aqui. É verdade. Mas igual a gente falou, cara, daqui pra frente todo mundo tem que torcer pra todo mundo ir bem. A empresa do vizinho, a empresa ali do lado, o amigo que tá precisando de dinheiro, o amigo que tá precisando do emprego, que ele consiga, que todo mundo consiga evoluir, porque assim faz o nosso país mais forte. A gente tá passando por Berlim, por exemplo, aqui tem uma noção de coletividade muito forte. A gente tava ontem de madrugada na rua, o sinal fechado, sem ninguém. Mas não é assim que tinha uma pessoa vindo aqui, outra ali. Ninguém passando pra lá e pra cá, nenhum carro, nenhuma, tipo, as pistas de que tem um carro por perto vindo, e as pessoas esperando o sinal vermelho abrir, para as pessoas atravessarem, mesmo que ninguém tivesse passando de carro por ali. Por quê? Muito doido, porque tem um respeito em cumprir as regras, porque as regras foram feitas em algum momento e tem um sentido para essas regras serem feitas, e se todo mundo cumprir, não vai acontecer nenhum tipo de acidente. Então o cara que tá andando de carro, ele não se preocupa que alguém vai aparecer no meio da rua do nada, de noite, e vai atravessar a rua, entendeu? Porque tá combinado em todo mundo isso não acontecer. Então, esse tipo de acidente, eles já evitaram. Não vai ter, entendeu? Isso é o mais massa, né? Isso é só um dos exemplos de como aqui esse coletivismo ajuda muito, e a gente tem que começar também a pensar mais assim no Brasil. Eu vou, por exemplo, para as grandes capitais do Brasil, uma coisa que me incomoda demais, que eu não vejo tanto nos interiores, é o quanto, por exemplo, as pessoas jogam lixo no chão. Porque as pessoas não têm uma sensação de que aquilo ali lhe pertence. Isso aqui pertence a todo mundo, isso aqui pertence ao governo, e isso aqui é totalmente descachado. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou para São Paulo, por exemplo, eu vejo as pessoas tacando lata assim no chão. Então é a minha vontade de pegar e fazer a pessoa engolir a lata. Essa é a verdade. Eu que moro em Balneário Camboriú, por exemplo, se você fizer isso lá em Balneário Camboriú, provavelmente vai aparecer alguém e vai falar para você, cara, pega essa merda aí. O que você tá pensando? Se você fizer isso lá em Campinas, que já é um pouco grande, mas já é um pouco mais pro interior, provavelmente alguém vai olhar e vai falar, cara, pega isso aí, velho. Tá ligado? Eu não sei por que nas grandes capitais, que é pra onde tudo funciona muito melhor, a gente tá numa grande capital da Alemanha, certo? A gente tá em Berlim, a gente tá em Munique e tal, provavelmente seria a mesma coisa. Não sei por que no Brasil é tão largado. Você vai no Rio de Janeiro também é a mesma coisa, é uma bagunça do caramba, tá ligado? Eu fui pra Salvador, eu não tô falando em específico de uma região, não tô falando que o Sul, o Sudeste, o Nordeste é pior ou é melhor. Tô falando das grandes capitais mesmo, onde tem muita gente no Brasil, normalmente tem muito problema também, porque as pessoas tendem a se comportar de uma forma não pensando no outro e nada empática, né? Então vamos tentar mudar isso primeiramente, e quem sabe na próxima eleição a gente tenha também novos candidatos e novas propostas, né? Seria pra mim uma ótima ideia. Seria a melhor coisa. O Lula já falou que não vai tentar a reeleição, então aí, 2 vias novas, todo mundo queria uma terceira via, vamos fazer a primeira e a segunda pra próxima eleição. Ia ser muito doido, né? Se tivesse uma pessoa nova pra direita e uma pessoa nova pra esquerda, né? Aí, ó, ótimo, perfeito. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou os temas. Se você quer mais vídeos do tipo, é só se inscrever por aqui, deixar um like, comentar aí também para ajudar a gente com o engajamento, e até uma próxima. Valeu, é nóis!